Te ouvir, eu vivo. Se eu não te ouvir, eu pereço. Eu preciso calar todas as vozes, menos a tua. Se eu te ouvir, eu vivo. Se eu te ouvir, eu prospero. Mas se eu não te ouvir, eu morro. Se eu não te ouvir, eu não prospero. Mas se eu te ouvir, eu vivo. Se eu não te ouvir, eu pereço. Eu preciso te ouvir para viver. Eu quero te ouvir para viver. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor Jesus. Que a paz do Senhor Jesus esteja no teu coração, meu amigo, minha amiga. Você que vai aí me assistir agora, aleluia. Convida mais um amigo da tua rede social para ouvir a palavra de Deus. E Deus hoje vai falar conosco, aleluia. A palavra ela se encontra no livro de Lucas, glória a Deus, capítulo de número 6. O título da mensagem é A Casa Construída sobre a Rocha. E eu vou te dizer que a rocha hoje, para minha vida, é Jesus de Nazaré, o Filho de Deus, o ressuscitado. Eu vou te dizer que a rocha que você precisa construir hoje na tua vida é Jesus Cristo de Nazaré, o ressuscitado. Porque se eu, você, se nós estivermos com a nossa casa firmada na rocha que se chama Jesus de Nazaré, pode vir a tempestade, ela vai bater e a nossa casa não vai cair, porque ela está firmada em Cristo Jesus. Pode vir as pancadas, os levantes, as lutas, as pelejas, mas a casa que está construída sobre Jesus, que é a rocha, não vai cair. Aleluia. O vento pode bater, mas ela não vai cair. Mas se a minha casa, a tua casa estiver construída na areia, a primeira tempestade que vir, cai, derruba. Aleluia. Espírito, alma e corpo, oferto a ti, Senhor, como hóstia verdadeira, em oração de amor. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vivo altar. Ó, desce fogo santo, do céu vem tu selar. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vivo altar. Ó, desce fogo santo,
do céu vem tu selar. Eu estava perdido, Jesus me encontrou. Eu andava sofrendo, procurando a paz que eu tanto precisava no mundo, mas não encontrei. Por isso tanto chorei, tanto sofri sem ela. Mas um homem me encontrou, estendeu a sua mão e me abraçou. Esse homem é Jesus, o Nazareno, o Filho de Deus. Eu andei no mundo procurando uma paz e não encontrei, mas foi Jesus que me encontrou e me achou, me resgatou e me salvou do pecado. Eu andava no mundo procurando a felicidade, sofri, chorei, fui amedrontado, fui usado pelas trevas, cego eu andava, mas Jesus me achou perdido, Ele me resgatou e das garras da morte Ele me tirou, perdoou os meus pecados, me libertou. Hoje eu tenho um Senhor, o seu nome é Jesus, o Filho de Deus. Vou me apegar na minha rocha que se chama Jesus. Aleluia, glória a Deus. Graça e paz, meu amigo, minha amiga, você que vai assistir. Eu quero te dizer que aqui é ao vivo, aleluia, é na simplicidade, é no amor de Jesus que eu lanço essa semente ao teu coração, aleluia. Primeiro esta semente vem ao meu coração, não vou parar. O meu propósito na rede social é levar a palavra de Deus ao teu coração, é mostrar o caminho, a salvação a você, é te dizer que Jesus, Ele é a única salvação para mim, Ele é a única salvação para ti, Ele é a única luz que eu e você precisamos. Não tem como, não tem outro lugar para ter paz, é só em Jesus. Não tem outro lugar para ser feliz, é só em Jesus. Não tem outro Deus, é só Jesus. Não tem outro Salvador, é só Jesus. Então, constrói a tua casa na rocha que se chama Jesus. Aleluia. Diz: hoje eu vou construir a minha casa na rocha. Hoje eu vou me entregar por inteira a Jesus. Hoje eu vou me entregar por inteira a Jesus. E a palavra de hoje ela se encontra no livro de Lucas, capítulo de número 6, versículo de número 46. O título da mensagem é A Casa Construída sobre a Rocha. Eu te pergunto, aonde está construída a tua casa? Na rocha ou na areia? Aleluia. Versículo 26. E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Aleluia.
muitos chamam a Jesus de Senhor, Senhor, meu Deus, meu Salvador, meu Libertador, mas não faz o que Jesus pede para fazer. E Jesus já começa aqui na pregação perguntando para mim e para você, meu amigo, minha amiga, para você que é pastor, obreiro, diácono, diaconisa, missionário, missionária, obreiro. Jesus já começa com uma pergunta no primeiro versículo 46. E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Por quê? Jesus já começa a fazer uma pergunta. Jesus nos mandou acreditar nele, crer em Deus. Jesus nos pediu para o adorar em espírito e em verdade. Jesus nos pediu para nos arrepender dos nossos pecados. Jesus nos pediu para, aleluia, perdoar aqueles que nos machucam, para nós amarmos os nossos inimigos. Jesus pediu para nós não cobiçarmos a mulher alheia, o marido alheio. Jesus não pediu para nós não, aleluia, fazer aquilo que é errado, que não agrada a Deus. Jesus pediu para que nós viemos pregar a palavra de Deus, o evangelho eficaz que salva. Jesus nos pediu para que os pastores fizessem o ID dele, levantassem obreiros e batizassem eles em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e colocassem no campo de obra, porque a seara é grande e poucos são os obreiros. Mas muitos pastores estão ungindo mais por amizade, porque fala bem, porque prega bem, porque se apresenta bem, porque tem tempo para fazer. Mas eu te digo que Jesus chamou os ocupados, os que não são, os que não sabem falar. E Jesus já começa: e por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Versículo 7. Qualquer que vem a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. Aleluia. Então Jesus ele diz no versículo 47: qualquer que vem a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. Versículo 48. É semelhante a um homem que edificou uma casa e cavou e abriu bem fundo e pôs os alicerces sobre a rocha. E vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa e não pôde abalar, porque estava fundado sobre a rocha. Esse é o primeiro homem. Esse é o primeiro sujeito que ouve a palavra de Jesus, observa e põe em prática. Pode vir a tempestade que vier, pode vir a luta que vier, pode vir o problema que vier, pode vir a perseguição que vier, pode vir o levante que vier, mas ele permanece firme em Cristo Jesus. Não desiste de Jesus. Vai calar e vai orar, porque aquele que, aleluia, construiu a sua casa sobre a rocha, cavou e fez. Eu quero te dizer para você que Jesus está dizendo no dia de hoje: dobra os teus joelhos e começa a cavar. Como assim, irmão José? Aleluia. Na oração, no jejum, lendo a palavra, perdoando, amando o teu próximo, fazendo o querer do Senhor. Aleluia. Esse é aquele que, aleluia, cavou. No Chita, as pessoas, elas, quando vai construir uma casa, elas cavam alicerce bem fundo. Depois elas colocam a pedra e quebram a pedra, bate bem batido, e depois levanta a casa na zona rural. E Jesus diz hoje para mim e para você: vai construir tua casa na rocha? Começa a cavar. Ah, mas eu estou cansado, diácono José. Eu estou cansada, eu não aguento, não dá mais. Dobra os joelhos, começa com 5 minutos na presença. Começa cavando por 5 minutos, ou seja, orando por 5 minutos. Começa lendo um versículo, 2. Começa orando 10 minutos, depois aumenta para 15 minutos, depois aumenta para meia hora,
depois aumenta para 1 hora, daqui a pouco você está orando 2, 3 horas, aí você está construindo a tua casa em Cristo Jesus, que é a rocha. Aleluia. E no versículo, aleluia, 49, tá? Aquele homem e aquela mulher que não construiu sua casa em Jesus, que está dentro da igreja olhando para a vida dos outros, olhando para o erro dos outros, que está com um pé na igreja e outro pé na rua, que está com um pé no muro e o outro dentro da igreja, que está com um pé nos céus e outro pé no inferno. Esse aí tem que se decidir, se vai para os céus ou se vai para o inferno, se desce do muro ou se fica no muro, se fica dentro da igreja ou se fica no mundo, se adora a Jesus ou adora Satanás, se faz a vontade de Deus ou a vontade de Satanás, porque não tem como o homem e a mulher servir a dois Deus. Ou você há de servir a Deus e aborrecer o Satanás, ou você há de servir a Satanás e se tornar e aborrecer a Deus. Ou você se torna amigo de Deus ou inimigo de Deus. Não tem como. Não tem como. O homem que está em Cristo Jesus, ele sabe perdoar, ele sabe amar, ele sabe estender a mão para aquele que está caído, ele sabe fazer a vontade e o querer do Senhor, ele sabe ouvir a voz do Senhor, porque aqui Jesus, ele tem 2 tipos de homem e 2 tipos de mulher. O primeiro é aquele que está em Cristo Jesus de verdade. A primeira é a que está em Cristo Jesus de verdade. São 2 versículos. O primeiro, Jesus, ele diz que é o que está firme em Cristo Jesus, é aquele que construiu a sua rocha, a sua casa sobre a rocha, e vindo o vento com ímpeto, bate nela e não a derruba. Ou seja, são as dificuldades, problemas, lutas do dia a dia cotidiana. E Jesus, ele começa aqui com um versículo, já começa perguntando. Eu te pergunto, aonde você construiu a tua casa? Na rocha ou na areia? A casa que eu estou falando é o corpo. O meu corpo, ele é o templo e a habitação do Espírito Santo que revela a verdade. O teu corpo, ele é o templo do Espírito Santo que revela a verdade. E um dia Jesus vai prestar conta a mim e a você. Ele vai dizer: eu te dei um corpo para que fosse templo do Espírito Santo que revela a verdade. O que tu fizeste, homem, do teu corpo? O que tu fizeste, ó mulher, do teu corpo? Se eu te dei um corpo para ser um templo de habitação do Espírito Santo, se eu te dei um coração para ser um altar de Deus, e você deixou entrar o ódio, você deixou entrar a raiva, a mágoa, aleluia, porque o meu coração, ele é o altar de Deus. A palavra de Deus diz: a boca fala do que o coração está cheio. Se o coração estiver cheio da palavra de Deus, das coisas do reino de Deus, só vai sair coisas boas pela nossa boca. Mas se o coração estiver cheio de coisas mundanas de Satanás, só vai sair o que não presta. Se tiver ódio, só vai sair palavra de ódio. E Jesus começa dizendo aqui no versículo 46: por que me chamas Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? O que é que Jesus diz? Arrependei-vos, amai os teus inimigos, orai por aqueles que te perseguem, perdoa aquele que te afronta, abençoa o necessitado, cuida dos órfãos e das viúvas, alimenta aquele que tem fome, dá de beber aquele que tem sede, veste o que está nu, desapega das coisas terrenas e se apega às coisas celestiais. Porque tudo passa aqui na terra, mas a palavra de Deus não passa. Tudo que tem vida aqui na terra morre. Aleluia. O melhor de tudo não é você ter uma vida boa aqui na terra, é você terminar uma vida boa diante de Deus e na presença de Deus. Porque tem muitos que estão se acabando sem Deus. Tem muitos que estão fechando os olhos agora sim, sem a presença de Deus. Tem homens e mulheres que estão se estragando nos vícios da bebida alcoólica, das drogas, na prostituição, no adultério, na mentira, no ódio, brigando, discutindo por bens materiais. Mas ninguém quer brigar pelo reino de Deus. E Jesus fala: e por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo?
O que é que Jesus diz? Que é para nós amarmos os nossos inimigos, perdoarmos aqueles que nos afrontam, abençoar os necessitados, nos arrepender dos nossos pecados, das nossas falhas, deixar as trevas e ir para a luz, vigiar, orar, porque as portas do céu vai se abrir e Jesus vai vir. Vai ser como no tempo de Noé, que veio o dilúvio. Noé pregou para aquele povo. Noé anunciou o dilúvio, que Deus ia mandar o dilúvio, mas o povo ria de Noé. Enquanto Noé construía a sua arca, aleluia, o povo ria de Noé. Enquanto você estiver construindo a tua casa na rocha, que é Jesus, o povo vai rir de você. Vai dizer, você está perdendo tempo na igreja, tão nova, tão novo. Não, você não está perdendo, você está construindo, aleluia, a tua salvação perante Cristo Jesus. E Noé, ele pregava sobre o dilúvio. Ele orava pelo povo. Ele dizia, Deus vai mandar o dilúvio. Se arrependa dos vossos pecados. Deixa o adultério, deixa a mentira, deixa o ódio. Sai dessa vida e vem para Jesus. E Noé fazia arca e anunciava, e o povo ria de Noé. Dizia, esse velho está doido, construindo uma arca na seca, dizendo que vai chover em uma seca um solzão desse. Aí teve um dia que Deus falou para Noé, Noé, pega a tua família e entra na arca, porque eu vou mandar água na terra para matar essa humanidade. Eu vou limpar a terra. E Noé entrou e Deus fechou a arca. E veio o dilúvio e morreu todos aqueles que não acreditaram na palavra de Noé. Eu estou pregando. Noé pregou. Eu estou pregando. Tu acredita se tu quiser, mas Jesus vai vir. Assim como o dilúvio veio, Jesus vai vir. E Jesus fala na sua palavra. E quando o Filho do Homem vier, que é o Filho de Deus, vai ser como nos tempos de Noé. Comiam, bebiam, farravam, casavam-se, se davam em casamento. E vai ser desse jeito quando Jesus voltar. Quando o céu se abrir, ninguém vai perceber. Só os que estiverem em Cristo Jesus de verdade. Jesus diz que será como os dias de Noé. Vão estar casando, se dando esse casamento, farrando, bebendo, prostituindo, adulterando, matando, roubando, trabalhando. E Jesus vai vir e vai levar aqueles que estão na rocha, que é Jesus. No versículo 47. Qualquer que vem a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. Daí Jesus vem no versículo 48 e diz, é semelhante ao homem que edificou uma casa e cavou e abriu bem fundo e pôs os alicerces sobre a rocha, e vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa e não a pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Aleluia. Cavar significa dobrar joelhos. Fixar significa, aleluia, orar a Deus. Está preparado, está preparada, porque Jesus falou, no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, pois eu venci o mundo. E quem está em Jesus vence o mundo. E quem está em Jesus tem a paz. Este que Jesus falou aqui é semelhante ao homem que edificou uma casa e cavou, abriu bem fundo e pôs os alicerces sobre a rocha. E vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa e não pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Esse é o homem que está com a vida no altar de Deus. Essa é a mulher que está com a vida no altar de Deus, que ouviu a palavra e guardou na tábua do seu coração, que praticou. Pode vir as guerras, as lutas, os problemas, dificuldades, as enfermidades, mas não vai atingir. Porque a palavra de Deus diz no livro de Salmos, os que temem no Senhor e confiam no Senhor, os seus anjos estão por redor, dando livramento. Aleluia. E aquele que não está em Jesus, é esse que eu vou falar agora. O que está em Jesus é o da mensagem do versículo 48. E o que não está pegado em Jesus, que está com o mundo no inferno, que está com o pé no inferno e um pé no céu, que está com o pé no muro e outro na igreja, que está com o pé na igreja e outro fora da igreja, é esse no versículo 49. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre terra, sem alicerces, na qual bateu com ímpeto a corrente e logo caiu. E foi grande a sua ruína daquela casa. Aleluia.
Aquele que está em Jesus, a corrente vai bater com força, mas ele não vai cair. E aquele que ouve a palavra de Deus e não pratica, não põe em prática, quando vir um vento, vai bater nele e ele vai cair. A queda dele vai ser grande, a queda dela vai ser grande, porque não está em Jesus. Ouve a palavra, mas não guarda no coração. Ouve a palavra de Deus, mas não pratica. Ouve a palavra de Deus, mas não acredita no que Deus fala. Ouve, aleluia, a palavra, a pregação, mas não põe em prática o que Deus manda falar. Prega, mas não faz a vontade de Deus. No altar é uma coisa, em casa é outra, na igreja é uma coisa, no trabalho é um, na rua é uma coisa, na igreja é outra. Vivem de aparência. Aleluia. Mas quem é de Jesus diz não para Satanás e sim para os céus. Quem é de Jesus diz sim para os céus e não para o inferno. Quem é de Jesus diz sim para Deus e não para o pecado. Quem é de Jesus diz sim para a verdade e não para a mentira. Aleluia. Quem é de Jesus segura na mão do outro e levanta. Diz: ei, você está caído, pega aqui na minha mão, vamos, levanta. Eu não consigo andar, mas se escolhe aqui no meu ombro que eu vou te ajudar a andar. Você vai ficar comigo, eu não vou te deixar para trás. Quem está na rocha diz isso. Segura aqui no meu ombro, não posso andar, não consigo andar. Então se agarra no meu ombro, se pendura que eu vou te arrastar e vou te levar, e nós vamos chegar lá, e nós vamos chegar nos céus, e nós vamos chegar na presença de Deus, e nós vamos orar e você vai se levantar. A mulher que é de Deus, ela não vê a outra cair e derruba não. Ela não vai pisar. Ela pega na mão da que está caída e diz: vamos. O rei precisa de você. A sua família precisa de você. Vamos, vou te levar. Mas mulher, eu não consigo andar. Eu estou cansada. E aqui é de Deus. Então vem. Se apoia em mim. Eu te levo até o fim. Vamos comigo. Esses são os que ouvem a palavra de Deus e praticam. Esses são os que estão com a casa edificada na rocha. Agora os que ouvem a palavra e não estão com a casa edificada na rocha, quando vê um homem, quando vê o outro cair, ele cai junto também. Fica lá os dois no mesmo erro, no mesmo pecado, na mesma falha. A mulher que ouve a palavra de Deus e não está edificada, aleluia, a sua casa na rocha, que é Jesus, que não pratica a palavra, quando ela vê a sua colega, a sua amiga, a sua vizinha caída, ela vai cair também, vai ficar lá junta. Se ela vê a sua vizinha amiga fofocando, ela vai fofocar junto também. Se ela vê ela no pecado, vai ficar no pecado também, porque ouviu a palavra e não praticou, ouviu a palavra e não guardou. Aleluia. Esta é a palavra. E eu encerro com uma pergunta que Jesus fez para mim e está fazendo para você que está do outro lado da tela. Lucas capítulo 6, versículo 46. E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Essa é a pergunta que Jesus está fazendo para mim e está fazendo para você. Pega essa palavra, lê ela, vai meditar. Pega a tua Bíblia, lê ali abre o livro de Lucas, capítulo 6, versículo 46 ao 49. Vai ler e vai meditar. Responde para Jesus essa pergunta que ele fez. E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Tem muita gente chamando Jesus de Senhor. Pastores, obreiras, missionárias, membros, homens, mulheres, chamam ele de Senhor, mas não praticam a palavra, não faz o que ele pede, não ouve a voz do Senhor. E eu deixo essa mensagem com essa pergunta que Jesus faz para mim hoje e para você, homem de Deus, e para você, mulher de Deus. Jesus faz essa pergunta para você. E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Amém? Responde para Jesus. Fique com essa palavra em nome de Jesus. Edifica a tua casa na rocha. Edifica a tua casa em Jesus. Pede para Ele descer e lavar o teu corpo com o sangue do Cordeiro. E vai do teu corpo o templo e a habitação do Espírito Santo. Não deixe o Satanás usar o teu corpo para fazer o mal, não. Mas entrega o teu corpo a Jesus. Entrega o teu corpo a Deus e consagra o teu corpo a Deus e diz: Deus, eu entrego o meu corpo a Ti. Consagra, lava com o sangue do Cordeiro e faz o meu corpo o templo e habitação do Espírito Santo. Não deixe o Satanás usar o teu coração, não. Não deixe o Satanás fazer do teu coração altar, não.
Entrega o teu coração para Deus. Pede para Ele lavar com o sangue do Cordeiro. Abre a porta do teu coração e pede para que o Pai, o Filho e o Espírito Santo venham habitar no teu coração. Deixa Deus entrar e morar no teu coração. Deixa o Espírito Santo de Deus entrar e morar no teu corpo, que é o templo do Espírito Santo de Deus. Amém? Até que vos fala esse pecador que Jesus achou lá fora e trouxe para a presença dele. Eu procurei a felicidade lá fora, fiz do meu corpo que não devia fazer. Eu chorei procurando encontrar paz no mundo, mas a paz que eu achei não estava no mundo, estava em Jesus. Eu andei nas trevas cego sem saber para onde ir. O meu caminho era o inferno, mas Jesus chegou na minha frente, atravessou o meu caminho e me encontrou. E das trevas Ele me tirou, perdoou os meus pecados, me trouxe para a verdade. Hoje estou em Jesus, Jesus em mim. Hoje eu sei que um dia Ele vai voltar e com sua igreja eu vou subir. Eu andava perdido, mas Jesus me achou, me salvou, estendeu sua mão, me libertou do pecado, perdoou-me. Amém. Fique com esta palavra em nome de Jesus. Até a próxima, se assim o Senhor nos permitir. Compartilhe este vídeo na tua rede social. Que o meu propósito aqui é levar a palavra do Senhor ao teu coração, é alcançar almas como assim eu fui alcançado por Jesus. Até a próxima, que Deus abençoe você em nome de Jesus. Até a próxima, Brasil. Tchau, tchau. Até a próxima em nome de Jesus.